Este é mais um episódio do curso A Arqueologia do Saber, obra-prima de Michel Foucault. Este é o canal Intertexto, Discurso e Linguagem. Eu sou o professor Danilo Visibelli e vamos então hoje continuar a última parte, a quarta parte, a descrição arqueológica e o capítulo 2º, o original e o regular. Vamos então refletir e que vocês façam a leitura completa do texto da Arqueologia do Saber de Michel Foucault. Nesta segunda parte, a descrição arqueológica, Foucault está tratando do método arqueológico, arqueologia do saber, como diz o título do livro. Ele está dando exemplos dessa aplicabilidade do seu método, do que ele tinha feito até então nos seus livros anteriores, a história da loucura na Idade Clássica, as palavras e as coisas, o nascimento da clínica. E com isso, então, no capítulo 1º dessa segunda parte que abordamos no episódio anterior, ele fala o que seria a arqueologia e a história das ideias, dizendo que a arqueologia parte da história das ideias, mas tem suas diferenças. Hoje, no capítulo O Original e o Regular, o capítulo 2º desta quarta parte, ele vem, então o original e o regular seria o novo e o antigo, o inédito e o repetível, o sempre aí, o sempre já aí, digamos assim. E ele vai questionar, então, muito essa questão do ponto, que o discurso rompe com a estrutura vigente, que seria lá em Péchet, sempre pensando também com o fundador da análise do discurso, que é Michel Péchet, mas aqui numa outra visão. Então ele começa da seguinte forma. Em geral, a história das ideias trata o campo dos discursos como um domínio de dois valores. Todo elemento que aí é demarcado pode ser caracterizado como antigo ou novo, inédito ou repetido, tradicional ou original, semelhante a um tipo médio ou desviante. E sempre pensando nesse fazer história das mentalidades, dos pensamentos, das ideias, como a própria disciplina que vem originando a arqueologia do saber já tratava. E aí ele vai dizer que esse original e o novo, quando se vai analisar discursivamente, cada aspecto vai ser analisado de uma forma diferente. Então ele diz que o novo, a cada um dos dois grupos, a história das ideias atribui um status. Além disso, não submete à mesma análise. Descrevendo o primeiro, ou seja, o novo, o original, ela conta a história das invenções, das mudanças, das metamorfoses, mostra como a verdade se subtraiu ao erro, como a consciência despertou de seus sonos sucessivos, como formas novas se ergueram, alternadamente, para nos dar a paisagem que é agora a nossa. E completa. O outro grupo, ou seja, o grupo do regular, do repetível, ao contrário, manifesta a história como inércia e marasmo, como lento acúmulo do passado e sedimentação silenciosa das coisas ditas. Os enunciados devem aí ser tratados em massa e segundo o que têm em comum. O objeto de estudo, quando vai se analisar o novo, o original, seria então a ideia a história das ideias, o movimento das rupturas, dos deslocamentos, das continuidades em descontinuidades. E quando vai se analisar o regular, ele vai tratar de uma história de mais longa duração. História de acontecimentos, de coisas já comuns, guerras, eventos, eleições políticas. E ele vai dizer que a história não se faz só de um ou de outro, que é preciso os dois. É o que ele vai chamar depois, ele vai dizer que está em relação. Não dá para tratar só o original e não dá para tratar só o regular. E pensando como funciona tudo isso discursivamente,
como os discursos ora inauguram, ora trazem algo de original e ora repetem aquilo que já foi dito. Então é esse movimento da própria linguagem. Muitas vezes repetimos ditados populares, repetimos valores que nos são acumulados pelos nossos familiares, pelo nosso círculo social, até mesmo pelo nosso trabalho, religião, círculo político. Então, ora um movimento do novo e ora um movimento do repetido. E isso é que vai fazer com que muitas vezes nos nossos textos nós tratemos o novo entre aspas. É sempre um novo duvidoso, né? E ele diz que, então ele vai falar que a arqueologia ela vai tratar dessa escavação do que é original e do que é regular, dizendo assim: não basta a demarcação dos antecedentes para determinar uma ordem discursiva. Ela se subordina, ao contrário, ao discurso que se analisa, ao nível que se escolhe, à escala que se estabelece. Estendendo o discurso ao longo de um calendário e dando uma data a cada um de seus elementos, não se obtém a hierarquia definitiva das precedências e das originalidades. Esta só se refere aos sistemas dos discursos que tenta valorizar. Ele vai dizer que vai ter uma cadeia, né, discursiva que vai se seguindo ao longo do tempo, mas que discursivamente não há como deixar tudo redondinho cronologicamente, tudo ajustado cronologicamente. O que nós vamos trabalhar é com valores, com pensamentos, com interpretações. E aí ele complementa essa citação que eu fiz dizendo assim: exaustiva, a identidade não é um critério, ainda mais quando é parcial, quando as palavras não são usadas cada vez no mesmo sentido, ou quando o mesmo núcleo significativo é apreendido por meio de palavras diferentes. Até que ponto se pode afirmar que é o mesmo tema organicista que se revela através dos discursos e dos vocabulários tão diferentes de Buffon, de Jussieu e de Cuvier? E aí ele completa: não há semelhança em si, imediatamente reconhecível entre as formulações. Sua analogia é um efeito do campo discursivo em que a delimitamos, que ele cita aqui outros exemplos que eu cortei, né? Então, assim, a mesma palavra inscrita em formações discursivas diferentes, ela tem outro significado. Então, é isso que ele está tratando dessa cadeia discursiva que não dá para demarcar cronologicamente, mas a gente pensar de que forma essas transformações vêm acontecendo, como o sentido se move, o como e não o que, o porquê que é os objetos do historiador no método arqueológico e para nós, analistas dos discursos. Ele diz que não trata-se, né, que ele não está tratando aí com historiadores de calças curtas, ou seja, aquele historiador que sempre faz a mesma história repetível dos acontecimentos, das decorebas que era o ensino de história antigamente, né, quando foi a proclamação da República e assim vai. Trata de outras coisas que vamos ver agora na citação seguinte. A descrição arqueológica se dirige às práticas discursivas a que os fatos de sucessão devem se referir. Se não quisermos estabelecê-los de maneira selvagem e ingênua, isto é, em termos de mérito. No nível em que se coloca, a oposição originalidade-banalidade não é, portanto, pertinente. Entre uma formulação inicial e a frase que, anos, séculos mais tarde, a repetiu mais ou menos exatamente, ela não estabelece nenhuma hierarquia de valor. Não faz diferença radical. Procura somente estabelecer a regularidade dos enunciados. Então, ele quer dizer, né, essa questão de novo e original, ela existe, mas ela não pode ser única e tão relevante assim na análise dos discursos. O que importa é descrever as regularidades dos enunciados. Se o enunciado está sempre aparecendo, por quê? Por que está aparecendo este enunciado e não outro em seu lugar, como ele já disse anteriormente? Né? Aí ele vai dizer que há um conjunto de condições nas quais se exerce a função enunciativa que assegura e define sua existência. Né? Então, além de repetir, de ter uma regularidade do enunciado, ele tem condições próprias em que ele for formulado e em que ele circula. Quais são essas condições? Descrever essas condições, que nós chamamos de condições de possibilidade, aqui em Foucault, em Péchet seriam condições de produção,
é analisar um material discursivamente, um material histórico, né, e tantos outros. E aí ele completa, então ele diz, né, que todo enunciado é portador de uma certa regularidade, não pode dela ser dissociado. Então, descrever essa regularidade, as formações discursivas, os conceitos, as estratégias, como a gente viu na parte 2, é que vai ser importante para a gente trabalhar discursivamente e arqueologicamente. Então ele diz assim, definindo o que é, né, essa arqueologia, mais pronto para citar alguns exemplos. A arqueologia não está à procura das invenções e permanece insensível ao momento emocionante, admito, em que, pela primeira vez, alguém esteve certo de uma verdade. Ela não tenta restituir a luz dessas manhãs festivas, o que não quer dizer que se dirige aos fenômenos médios da opinião pública e a palidez do que todo mundo, em uma época, podia repetir. Então, só fazendo um parêntese, vou dividir a citação, porque ela ainda continua, dizendo que não importa para a arqueologia marcar, né, uma data ou marcar acontecimentos já corriqueiros e também uma história, né, cheia de aura, porque está na história canônica, né? O que importa para a arqueologia são esses saberes que as pessoas, né, que os historiadores às vezes nem estavam atentos. Então nós vamos ter a história das emoções, que eu estou lendo aí alguns textos, né, do Corban, do Vigarello, etc., do Curtini. Nós vamos ter a história do rosto, né, a fisiognomonia. Nós vamos ter a história do banho, como eu já cito sempre um livro que tem lá na biblioteca. A história das mentalidades, disso tudo que vai constituir os sujeitos nas suas singularidades. E aí ele continua, o que busca nos textos de Linné ou de Buffon, de Petit ou de Ricardot, de Pinel ou de Bichat, não é estabelecer a lista dos santos fundadores, é revelar a regularidade de uma prática discursiva que é exercida, do mesmo modo, por todos os seus sucessores menos originais ou por alguns de seus predecessores. Prática que dá conta na própria obra não apenas das afirmações mais originais e com as quais ninguém sonhara antes deles, mas das que eles retomaram até recopiarem seus predecessores. Aí ele vai questionar aqueles instauradores de discursividade, que nem sempre um historiador de discursividade, ele é como o inaugurador, o fundador, né? Ele é apenas um movimentador dessa discursividade, porque não existe mais nada de novo, né? Eu sempre brinco, né? A única frase nova, original, é o Fiat Lux bíblico, né? Claro, né? Guardada aí toda a mitologia, né? Porque o restante é tudo reinvenção, reescrita, refacção. E aí ele coloca que o campo dos enunciados, né, essa análise das regularidades enunciativas, elas podem ser exploradas em várias direções e dá exemplo de duas. A primeira é estabelecer uma diferença entre o que seria novo e o que não seria. Dizendo, né, que existem campos homogêneos dentro de uma mesma formação discursiva, né? Uma mesma formação discursiva é um campo homogêneo, mas vão ter campos diferentes entre si. Então, não há essa estabilização do sentido. O sentido sempre pode vir a ser outro. E depois ele coloca, né, ele vai questionar muito essa questão da homogeneidade, da heterogeneidade que se dá na nossa língua, na nossa linguagem, nos sujeitos de linguagem, né, sujeitos históricos, porque são sujeitos de linguagem. E a outra direção, ele fala das hierarquias internas, as regularidades discursivas, né? Que ele até fala de uma árvore de derivação enunciativa, mas que não dá para fazer essa árvore como uma árvore genealógica comum, por exemplo. Isso, essas derivações, essas hierarquias, né? É como se tivesse assim, há algo mais novo, há algo menos novo, e vai se hierarquizando discursivamente. Essa é a grande sacada do analista, né? Procurar aí os movimentos inaugurais, entre aspas, né? O que está movimentando novos e outros dizeres, né? E aí ele finaliza, né? Chegando ao fim, ele vai dizer assim, a arqueologia pode assim, e eis um de seus temas principais, constituir a árvore de derivação de um discurso, por exemplo, da história natural.
Lembrando que é uma ordem não é uma ordem das sistematicidades, nem das sucessões cronológicas, como ele coloca, né? Essa árvore de derivação no sentido das formações discursivas, dos conceitos. Sempre a gente vai estar voltando lá na segunda parte, né? E aí finaliza agora, de fato, da seguinte forma. A arqueologia descreve um nível de homogeneidade enunciativa que tem seu próprio recorte temporal e que não traz com ela todas as outras formas de identidade e de diferenças que podem ser demarcadas na linguagem. E neste nível, ela estabelece um ordenamento, hierarquias e todo um florescimento que excluem uma sincronia maciça, amorfa, apresentada global e definitivamente. Não tão confusas unidades chamadas épocas. Ela faz surgirem, com sua especificidade, períodos enunciativos que se articulam no tempo dos conceitos, nas fases teóricas, nos estágios de formalização e nas etapas de evolução linguística, mas sem se confundir com eles. Esse ponto ele está dizendo muito a respeito da constituição dos saberes, né? O discurso sempre como saber para Foucault, né? Como um saber ou os saberes. E aí a gente pensar que o saber se constitui numa areia muito movediça e que essa constituição vem ao longo do tempo, não de forma muito cronológica, mas também em períodos enunciativos, como eles chamam, né? E aí a gente vai pensando nessa formação do saber também, que depois ele vai ampliar, interpassada, né, perpassada pelos poderes, pelas interdições, pela ordem do discurso, que ele vai falar depois em 71, que o discurso é controlado, pelos sujeitos no exercício da sua subjetividade, que se dá pela sexualidade, como ele vai ver na história da sexualidade, trazendo a questão da cultura de si, né? Do olhar para si como uma demarcação também no território do outro, né? Então, é um texto erudito, é um texto complexo, mas a gente sempre percebe que existe o original e o regular, mas não muito demarcado. Eles se entrecruzam e, por analista do discurso, no método arqueológico, histórico-arqueológico, ele vai buscar as regularidades enunciativas, como se constitui certos enunciados, em quais condições próprias de possibilidade de existência de produção.